Olá, meu nome é Carminha Ismael da Loca, eu sou líder do Ministério de Formação Acadêmica da Igreja Cristã da Família do Butantã. É um prazer estar aqui com você novamente. Nós estamos na série Educação em Foco. É uma série que traz vários conteúdos com exemplos práticos para ajudar você, pai, ajudar você, mãe, nessa grande missão que é formar os filhos. Hoje, o nosso assunto é paternidade. E para isso, convidamos homens que têm muita autoridade no assunto. Fiquem com eles. Olá, seja muito bem-vindo a este bate-papo do Ministério de Formação Acadêmica da Igreja Cristã da Família do Butantã. E a gente estava esperando só por você. Então, chega aqui com a gente, pega a sua cadeira, pega alguma coisa para comer, senta aqui com a gente porque a gente tem muita coisa boa para falar a respeito de paternidade. E, como você está vendo, não tô sozinho. Tô aqui com o Reinaldo, que é pai. Obviamente, todo mundo aqui dessa mesa é pai. Também com o pastor Sidney e o pastor Fabiano. Meu nome é Fernando Ortega e a gente vai falar sobre esse assunto muito especial, com dicas práticas, ideias, coisas que de repente tocam o teu coração e você não sabe como lidar. Vamos falar a respeito disso e pra gente começar aqui, pessoal, eu tenho um assunto muito importante nos nossos dias, que é o tempo de qualidade de você, pai, de nós como pais, na vida dos nossos filhos. Isso faz uma diferença brutal, só que o tempo de qualidade precisa de um pai presente. E acho que aqui a gente teve as mesmas dificuldades de não ter esse pai tão presente. Então, queria começar com você, pastor Sidney. Você tem uma experiência a respeito disso? Essa falta do pai, a presença do pai? Como isso mexeu com você? Como é que foi? Esse assunto ele é muito caro, e eu vou dizer por quê. Eu não tive um pai assim tão presente. Aliás, não tive um pai nada presente. Eu posso ser colocado naquela caixinha, a gente faz algumas caixinhas aí dos pais, que é você ser filho, na verdade, de um órfão de pai vivo, né? Hoje, meu pai ele não é falecido, ele é vivo, mas até hoje com 49 anos, eu tenho uma distância do meu pai. E olhando lá para trás, no meu tempo aí de filho, né, que é só essas nossas fases, senti muito a falta do meu pai, foi uma relação bem difícil e talvez é uma relação aí que talvez muitos que estão aqui escutando, né, esse papo nosso aqui vão se identificar. E era um pai que, infelizmente, faltou bastante. E não faltou somente na questão física, né? Ele também, a questão emocional. Nós tivemos sérios problemas em casa desde a minha infância, até passando pela adolescência, até chegar a um ponto de eu mesmo, depois já na minha fase adulta, eu mesmo pegar o meu pai, tirar ele de casa, colocar ele numa pensão e dizer, pai, vai seguir a sua vida, né? E depois, isso eu já tinha uns 27 anos, isso foi muito doloroso para mim, e pensando, eu não falei ainda, né, mas sou pai de três filhas, né? Acho que nessa mesa também tem mais pais aqui de filhas, e eu tenho 3, e quando elas nasceram, né, essa sua pergunta ela fez muito sentido, porque eu pensei, e agora, né? Eu tive um pai ausente e as minhas expectativas eram como eu serei para essas meninas, né? E as minhas filhas foram nascendo. Um dia eu acordei em casa, Reinaldo, e eu estava com 3 meninas dentro de casa. De onde elas saíram? 4 com a mãe, né? 4 com a mãe. Um harém. Berenice, que está nos escutando aqui também. Mas a diferença delas é uma diferença curta, né? De 1 ano e meio, 1 ano e 7. Escadinha. E essa escadinha. Então eu pensando comigo, né? As minhas indagações, né? Como eu poderia ser exemplo para elas se eu não tive, né? A relação com meu pai, ela ficou somente na questão da honra mesmo, né? Não há uma relação afetuosa, claro, né? Tem uma série de problemas, não vou conseguir contar para vocês aqui tudo o que aconteceu, mas faltou. Né? E essa falta, né, comigo, isso gerou algumas coisas. E hoje, né, eu tenho os meus desafios aqui com elas, né, de poder ser um pai presente. Né? Então, hoje, posso dizer para vocês aqui, para você que está nos assistindo ou está nos ouvindo aí de alguma maneira, que com muito esforço, né, e com aliás, com toda a dependência de Deus, eu consigo estar próximo delas
para que a gente tenha um bom relacionamento, né? E não colocar na conta, né, se eu errar por acaso, não colocar na conta do meu pai, por exemplo, né? Mas andar junto com elas. Então, esse é um começo. E isso que você falou é muito importante, porque eu também, meu pai, ele me abandonou. Quando eu tinha, na época da adolescência, que é a época que a gente mais precisa se afirmar, né? Como tá entrando na identidade, uns 14 anos, meu pai acabou me abandonando. E precisava dessa presença paterna para trazer segurança para o meu coração, para me dar certeza das qualidades que eu tinha. Porque tem qualidades que hoje eu vejo que demorou muito para eu acreditar nelas. Então tem coisas que até hoje eu duvido, porque meu pai não esteve lá e falou assim, não, você é bom, faz isso, vai nessa, você consegue. Né? Então essa falta foi extremamente prejudicial para mim. Algo assim com você também? Olha, Rinaldo? para mim, com certeza, eu tive... É estranho, né, a gente falar disso, mas é importante, porque cada um tem uma singularidade nessa história, né? Comigo foi diferente, mas foi igual. Bom, vamos lá. Foi assim, ó, eu venho de pais separados, meus pais se separaram com 4 anos de idade, então, assim, foi um choque para mim, né? Mas o meu pai foi morar perto. Então, meu pai estava ali do lado, tentando fazer o papel dele, mas sem conseguir, porque eu tive uma mãe muito autoritária, né? Autoritária no sentido de dizer assim, ó, sou eu, bater no peito e dizer, sou eu que vou educar os meus filhos e você só vai ser o provedor. Meu pai pagava as contas e tal, mas minha mãe sempre deixou claro isso, então a educação ficou com ela. Né? Isso para mim foi uma certa parte foi bom, mas também foi ruim, porque sumiu, né, a figura paterna, né? Mesmo tendo meu pai nos finais de semana ali e tal. E aí, assim, foi indo, né? Aí aconteceu que o meu pai mudou de cidade, né? E aí a figura paterna realmente, o pouquinho que tinha, sumiu. E aí minha mãe entrou em outro relacionamento. Se casou de novo e tal, e aí fomos juntos, né? Mas só que minha mãe deixava claro para o meu padrasto que ele não dava educação para mim. Quem dava educação era minha mãe. Quem dizia o sim ou não era minha mãe. Então, eu vivi numa educação feminina, na realidade, né? Sempre a mulher falando para mim onde eu ia, para onde eu ia, o que eu tinha que fazer, dando a diretriz. E eu, apesar do meu padrasto estar em casa, ele não apitava muito, essa era a grande realidade. E ela não deixou deixava. parcial, esse pai parcial, né? Isso. Do biológico e desse que chegou agora. E que é uma realidade muito comum hoje em dia, que a mãe acaba cuidando, ou até mesmo a avó, e não a presença do pai, né? E aí foi bacana, mas foi muito estranho, porque eu tinha e não tinha, né? E ele era fazendeiro, então ele vivia 15 dias fora, e depois voltava e tal. Bom, enfim, a educação era o sim ou não, a direção era da minha mãe. Bom, beleza, fui crescendo e tal, na minha adolescência, algumas questões, por exemplo, de sexualidade, que não se falava em casa e tal. E aí aconteceu uma coisa bem interessante, que aí depois a gente vai, na sequência, vai encaixar no que eu estou falando. Minha mãe teve o meu irmão, né, por parte de mãe, casada com meu padrasto. E esse irmão veio morar, minha mãe instalou o berço dele no meu quarto. E aí, de novo, quem era que era a diretriz, a educação do meu irmão? Era sempre minha mãe. Só que aí, o meu padrasto, como já estava bem afastado e ficou mais afastado ainda com a paternidade, ele ficou meio assustado com isso. Eu entrei. Eu com 11 anos de idade, o meu irmão nasceu e veio para o meu quarto. Então, eu que acordava, eu que trocava fralda. O meu irmão foi crescendo e eu que fui levar a primeira vez na escola, porque minha mãe trabalhava feito uma louca para gerir a grana. E eu fui me encaixando como um pai do meu irmão. Então, aí começa a minha história de paternidade, pessoal. Uma inversão de papéis, né? Exatamente. Mas foi por aí a história. E aí eu fui crescendo, né? O meu irmão eu fui ficando adolescente e o meu irmão sempre olhando eu como a métrica, né? O que ele faz, o que eu vou fazer, ele está fazendo, eu vou fazer. Então eu era um exemplo para ele, né? Isso para mim, de uma certa forma, eu adolescente, não entendia, mas vim depois pensando nisso
E achei com toda certeza, eu era o exemplo dele, né? Eu tinha que ser a pessoa ali, o homem presente para ele, né? É o que o Fabiano falou. Totalmente errado. Mas para mim, Fabiano, eu vou te dizer, depois, mais na frente, que a gente vai conversar, eu tenho 3 filhas, foi importante para mim isso. Porque como eu não tive o pai, mas tive essa, vamos dizer assim, essa situação de ter o meu irmão como filho, vai? Pai beta, né? É uma protopaternidade. E me ajudou. Te adestrou, treinou você. Impressionante. Me ajudou muito Sem dúvida. na minha paternidade dos meus 3 filhos. Isso é muito bom. E assim, foi uma coisa. Eu vejo Deus em tudo isso, de ponta a ponta. Né? Porque foi a coisa. Foi uma história inversa que me ajudou muito. Né? E tem situações, eu vejo até mesmo assim na minha vida, essa falta da presença paterna fez eu buscar mais a Deus e entender Ele como pai, que foi uma dificuldade, porque se eu não tive meu pai presente, o que é pai? Isso é interessante. Tá falando. Você não sabe o que é pai. Então, eu tive que me aprofundar. Pastor Fabiana, você tem algo... Viveu bastante com isso, né? Essa questão de paternidade. Sim. Compartilha um pouco com a gente. É interessante a gente conversar aqui, porque nós temos uma identificação em relação a essa questão da paternidade. Meus pais também se separaram, eu tinha 11 anos de idade, e para mim foi um choque muito grande, né? A figura, você vê um castelo sendo desmoronado na tua frente ali. E ao longo do tempo, né, a gente vai começar a pensar como, né, a gente pode reagir em relação ao futuro da gente como pai, né? Eu tenho uma filha de hoje 29, casou esse ano passado, tenho um filho de 13, né, um menino e uma menina, e eu sempre pensei, falei, puxa, eu pretendo fazer diferente do que o meu pai fez. Eu quero ser um pai diferente do que o meu pai fez. Só que ao longo do tempo, da jornada, a gente começa a descobrir que o fato de a gente querer fazer diferente dos erros que eles tiveram, necessariamente não quer dizer que a gente sabe fazer o certo. Lógico. Né? Porque errar, existem várias formas de se fazer errado, né? Opa. E aí você vai construindo. Porque uma grande pergunta que surge para nós não sei se será pensado nisso, mas ninguém nasce pai. Ninguém nasce pai. Nasce filho. Sim, nasce filho. Ou seja, assim como ninguém nasce médico, ninguém nasce engenheiro, tudo isso é construído ao longo de uma história. Perfeito. Que vem dos nossos pais para nós e que vão refletir através dos nossos filhos também. Então, essa construção é que você pensa, bom, quais são as ferramentas que eu tenho que descobrir ou tenho que desenvolver para que eu possa me tornar um pai, para que eu possa ser realmente um pai diferente do que eu fui. E onde é que está essa ferramenta? Eu acho que tem várias ferramentas que ao longo do tempo a gente vai descobrindo, né? Eu entendo que a primeira coisa que tem que observar são as nossas referências. Eu ao longo do tempo, comecei a descobrir que existe só uma forma de conseguir ser pai, né? A gente entendendo os valores e os princípios daquilo que Deus estabelece na nossa vida. Perfeito. Fora disso, é muito difícil construir uma ideia de pai presente. Né? Então, e através disso a gente tem hoje em dia, graças a Deus, através dos meios de comunicação, da internet, a gente tem vários recursos que a gente pode ir aprimorando. Né? Desde uma referência que a gente tem, para mim foi fundamental isso. O que me formou, o que me ensinou a pai, eu acho que o Fernando falou um pouco sobre isso, foi encontrar pessoas que se tornaram referências na minha vida. Exatamente. Dentro de valores e princípios, que é uma coisa que eu sempre busquei e entendi que era fundamental gerar os meus filhos em cima disso. Então, dentro da igreja, por exemplo, eu encontrei pessoas que eu olhava e falava, esse cara se aproxima muito do que eu espero de ser um pai. Essa é uma dificuldade bem grande que eu tive, porque você olha para o pai, é o que você vai aprender muitas coisas, desde, como eu já falei, a questão da segurança, das suas qualidades, das suas virtudes e aprimorá-las na sua vida, até como um homem deve tratar uma mulher, ou como um pai deve agir. Eu não sabia, eu perdi tudo isso. Então, até para o namoro, por exemplo, como é que eu vou lidar com uma mulher?
uma noiva, uma esposa, e depois como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Para mim foi totalmente perdido. Então eu, graças a Deus, tive o privilégio de trabalhar na casa de um irmão, né? E é aquela coisa, o Daniel Schmeier, amo ele, um beijo para você, Daniel. E trabalhei lá por volta de uns 6 a 7 anos, e lá dentro foi que eu vi o que é um marido e o que é um pai. E graças a Deus por isso, porque eu estive dentro da casa dele, né? Eu trabalhei lá, e eu pude ali ver o exemplo cru, né? Do dia a dia. Né? Eu via ele falando com a esposa dele, a Luciana, depois falando com os filhos, né? Como lidando com eles, né? E eu falei assim, peraí, isso aqui é bíblico. Eu não via um pai, eu via páginas da Bíblia, sabe? Fluindo ali. E a Bíblia deixa claro que quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça qualquer outra coisa, a gente deve fazer tudo para a glória de Deus. E eu vi isso acontecendo na casa do Daniel. Fantástico. 1 Coríntios 10, 31 diz isso, né? Então, eu comecei a ver isso e falei assim, peraí, isso aqui que é ser marido. É não levantar a voz, é não impor, é amar, é cuidar. Cuidar do filho é isso. Então eu comecei a ter esse privilégio de estar ali vendo e absorvendo esse exemplo bíblico de paternidade, de masculinidade e como marido. Né? Então eu tive esse privilégio, mas faltava ainda a questão dessa Deus como pai. Eu tive muita dificuldade. E aqui a gente está numa roda onde os nossos pais não foram presentes. Né? Eu queria ouvir de algum de vocês como vocês lidaram com essa questão de como eu enxergo Deus agora como pai. Porque eu não tive pai. O que é um pai? Né? Não tem como você falar assim, qual é o gosto da graviola se você nunca provou uma graviola. Então, como é que eu vou poder chamar Deus como pai ou sentir ele como pai se eu não tenho a menor ideia do que é ser um pai? Quem poderia? Eu poderia... É algo que eu tenho pensado muito a respeito disso, mesmo porque a figura paterna ela é muito interessante no sentido oposto também, porque a gente aprende a entender um pouco melhor nossos pais através dos nossos filhos, né? Verdade. Quando a gente se torna pai, a gente começa a entender muita coisa, né? No caso do meu próprio pai, eu comecei a entender algumas coisas, né? Explica, mas não justifica, mas explica. Então, assim, eu comecei a perceber que ele não poderia dar o que ele não tem. É verdade. Ninguém dá o que não tem. Então, meu pai perdeu o pai dele muito cedo também. Então, essa ausência, ela acabou esbarrando em mim. E eu comecei a entender que o futuro daquilo que poderia acontecer passava por mim na vida dos meus filhos também. E é engraçado, você falou sobre Deus nessa história, é que assim, eu penso dessa forma, existe um período da nossa vida que se chama inocência, né? Inocência, onde a gente projeta aos nossos pais atributos que são de Deus, né? Onipotência, onipresença, onisciência. Então, quando a gente cai e machuca, a primeira coisa que a gente faz é chamar nosso pai, nossa mãe. A gente quer os dois perto, porque a gente tem aquela sensação que eles estão sempre do nosso lado. Onipresença, né? Quando a gente quer comer alguma coisa, vai no McDonald's, a gente vai lá, a gente só vê que a gente tem a vontade e que o nosso pai sai da mesa e volta com o lanche na mão lá. O nosso McLanche feliz, Na né? nossa inocência, onipotente, né? Não pode, né? Só pedir que É só ir lá e pedir. né? E na onisciência, todas as crianças bombardeiam os pais de perguntas, né? Não tem como. Dá a impressão que... Mas ao longo dessa trajetória, que o tempo vai passando, vai crescendo, a inocência vai passando, a gente vai criando uma coisa chamada autonomia, né? E a autonomia, ela vem junto com as decepções, porque por mais que os nossos pais sejam bons, eles não são Deus, né? Então, a gente vai desenvolvendo e as decepções, as dificuldades que a gente tem de enfrentar a vida, vai nos tornando independentes. Olha que interessante, a gente vai ficando independente. Desde aprender a escovar o dente, tomar banho, até você entrar na escola, ensino médio, e assim por diante, vai para a faculdade, já começa a ter um trabalho, tem um dinheirinho para comprar um carro. Então você vai criando autonomia e independência. E aí, você, de repente, se alguém te convida para ir para um lugar, você vai lá e de repente você tem um encontro com Deus ali, você recebe Jesus no teu coração. E a Bíblia diz que todos aqueles que recebem Jesus foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus.
Aí você recebe um pai. E esse pai, ele é onipotente, ele é onipresente, é onisciente. É o pai que a gente precisa em todas as circunstâncias, né? Só que acontece que Deus pede para nós o que em troca? Dependência. Só que a gente foi criado aprendendo a ter autonomia e ser independente. A se Conflito, frustrar. né? Que conflito. Fabiano, você falando aí, e eu tô lembrando aqui esse meu período aí exatamente esse, né? De quando eu saio da minha condição ali toda fragmentada, sem a paternidade, né? Sem o meu pai. Eu não falei no começo para vocês aqui, mas eu tenho mais 5 irmãos. Então, não, meu pai vai sair de casa, nós somos em 6. E aí, onde eu encontrei essa paternidade, né? Claro, foi em Deus, foi na igreja, né? Eu tenho uma história assim, e eu fui encontrando os fragmentos da paternidade nessa comunidade de fé. Então, eu não tive uma pessoa, né, que foi responsável, que São vários pais, né? Eu tive vários pais. No meu casamento, por exemplo, eu tinha vários pais, né? O meu biológico foi lá, mas eu olhei, né, na igreja, e meu casamento, a gente estava num templo grande, devia ter, sei lá, 600 pessoas. Uma coisa que não se faz mais hoje. É verdade. Mas meu casamento tinha aí 500, 600 pessoas. E eu olhei, Reinaldo, e eu vi vários pais, né, pessoas que contribuíram para mim chegar à paternidade ali no meu casamento, né? Mas foi justamente na comunidade que eu encontrei os fragmentos que eu precisava, e somente em Deus, Fabiano. Aí eu entro no que você estava falando, né? Somente em Deus eu entendi o que é Ser amado. Ser pelo pai. amado, Isso. ser filho, entender, né, a paternidade. E aí, quando eu descobri isso, e aí eu não tive a crise, né, porque eu não tive um pai, mas Deus é um pai. Então, Isso. Deus assumiu esse lugar para mim, e eu não tenho dúvida hoje nenhuma que para ser preparado para ser pai de 3, né, Reinaldo? Nós sabemos bem o que é isso. É desafio demais. O desafio de ser pai de 3 é você entender uma paternidade de Deus. Então, foi nessa transição aí, e a comunidade me ajudou a encontrar essa paternidade, e em Deus isso foi pleno. Isso aí. Aí sim eu entendi. E aí estava aberto aí um caminho, uma estrada, né, para essa paternidade que eu não sabia, né? Não sabia que teria 3 filhas, no meu caso, e assim eu entendi. Mas a crueldade da vida também, ela foi pesada, Fernando. Pesada. Porque você imagina você ter um pai e não ter, e um pai que não é provedor, né? Então a mulher assume a casa, minha mãe assumiu a casa com nós pequenos, né? Então eu vi muito essa crueldade, né? De não ter ali o reforço de um pai dentro de casa. Eu lembro num Dia dos Pais. Nossa, como era difícil o Dia dos Pais para mim. Mas eu lembro, acho que quando comecei a ser curado desse bendito... Aliás, tem solteiros que odeiam o Dia dos Namorados, né? Verdade. Detestam o Dia dos Namorados. Eu tinha dificuldades com o Dia dos Pais, mas aí a minha libertação começou quando eu comecei a mexer essa chavinha de entender Deus como um pai. Aí eu lembro que eu estava, antes de vir para o culto, estava com minha madrasta em casa, e eu falei assim, olha, eu não tenho hoje um pai para abraçar, mas eu tenho um pai para adorar. Estou indo para a igreja. Aí eu vim para a igreja e o Senhor começou a trabalhar no meu coração, e ser um pai, tão pai, assim, dificuldades e medos que eu expunha para ele, eu ouvia a voz dele falando, cuidando do meu coração, filho, filho. Uma coisa... um pastor falou assim, olha, Deus é teu pai, você ouvir, né, nesse bate-papo, falar que, olha, Deus é teu pai, isso é uma coisa, mas outra coisa é quando você está na escritura e você ouve ele falar com você, meu filho. Isso aí que começa essa transformação. E aqui também, falando para você que está aqui batendo papo com a gente, se você também teve essa dificuldade, né, não teve um pai presente, algo do tipo... Um desafio que eu tomei para minha vida, eu acho que cada um aqui também tomou, vai para você, essa esperança de você reconstruir a sua casa. O pastor Fabiano mencionou que não tem como a gente cobrar de alguém algo que ele não tem, né? Não tem como você cobrar do teu pai ser pai, sendo que ele também não teve pai. Então agora chegou na tua vez. Como é que você vai fazer isso?
sendo cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, ter essa intimidade de pai com Deus e esse relacionamento de pai que a gente tem com Deus transborda para os nossos filhos. Eu vejo dessa maneira hoje a minha paternidade. A gente falou aqui, todo mundo é pai, eu sou pai de uma menina de 4 anos e tem um no forninho aí, o Lucas tá para vir aí. Então, eu vejo muito isso refletido na minha filha, assim, a forma como eu cuido dela, além de ser abençoado, como o pastor Sidney falou, na comunidade de fé, a gente ter essas referências do próprio pastor. A força da família, Isso. como igreja, abraçando, né, e trazendo para você esse conforto de te dar aquilo que Deus manifesta através das pessoas, daquilo que você não teve, é tremendo, né? E aí eu estou aqui falando do lado de alguém que foi e é o meu pai. Então, durante muito tempo, o pastor Fabiano cuidou do meu coração, esteve comigo, vai lá em casa, ia lá, chorava as pitangas com ele, e ele cuidava de mim. E hoje, agora, sendo como pai, a gente conversa sobre paternidade, continua aprendendo muito com ele. Então, esse desafio agora está na tua mão. Claro que você talvez tenha muitas dificuldades em prosseguir nesse caminho, mas seja cheio de Deus, experimente essa paternidade, abre o seu coração, porque às vezes existe uma dificuldade da gente abrir o coração, porque a gente não teve esse pai, mas você se lançar nos braços desse pai, na escritura, e receber ele, né? Ter essa verdade em seu coração, de que ele é seu pai, e transbordar aí para os seus filhos, porque eu acho que esse é o ponto. Nós viemos de um momento onde nós não tivemos a paternidade, não tivemos um pai presente. Essa transformação veio através da comunidade de fé, através de experiências com Deus como pai, porque a presença, hoje a gente entendendo, né, é muito importante nos nossos filhos, né, Reinaldo? Como você vê, assim, como você, em algum momento na sua vida, você fala assim, olha, ainda bem que eu estava aqui, ainda bem que formei isso, ela consegue fazer isso porque eu fui presente na vida dela. Fantástico você colocar isso, porque assim, o exemplo em minha casa foi uma coisa muito, mas muito impactante para mim, né? Eu tenho 7 anos de convertido, né? Não fui sempre assim, nunca tive esse entendimento que eu tenho entendimento da palavra hoje, né? A gente falou de ferramentas ali, né, meu amigo, mas a ferramenta principal é essa mesmo, é a Bíblia, né? E eu entendi isso ao longo desse tempo. Então, assim, para mim foi uma chave, foi uma grande chave que virou, né? Eu já era muito presente na vida dos meus filhos por a questão de, não tive, mas vou prover, vou fazer diferente, né? Não quer dizer que você vai acertar, né? Mas, com certeza, o intuito era aquele, né? Mas aí, quando eu tive entendimento da Bíblia, me converti, me batizei, entendi que eu era filho, me coloquei no lugar de filho, virou aí uma chave assim, impressionante na minha vida. E aí tudo fez sentido, né? Eu estava ali com 3 filhos, eu estava com minha família construída, né? Eu ainda não estava sentado na cadeira certa, e aí botamos os pingos nos is, vamos dizer assim, né? Aí todo mundo foi para sua posição, principalmente eu tomando essa decisão primeiro, né? Então, a partir daí tudo se encaixou e aí foi maravilhoso, porque eu sou um profissional liberal e tenho condição, graças a Deus, de ter mais tempo de qualidade com minha família. Então, minha esposa também em casa, então a gente tem esse privilégio e foi assim que eles foram criados. E a gente, na realidade, vê essa diferença neles. As pessoas chegam pra gente e falam, poxa, mas seus filhos têm um diferencial, o que é que vocês fizeram de diferente e tal? Aí eu sempre falo assim, foi tempo. A gente não gastou tempo, a gente investiu tempo neles. Eu sei que não é o modelo de toda a família, eu sei que o pai tem que correr atrás mesmo, a mãe tem... Cada um tem seu... Mas o meu formato foi esse, e eu tenho certeza que foi Deus que colocou isso tudo, assim, arrumou isso tudo desse jeito. Esse quebra-cabeça encaixou de uma maneira que hoje eu tenho uma de 32, eu tenho uma de 24, eu tenho o Miguel de 19, e todos, e é unânime esse feedback das pessoas que não conhecem a gente, falam,
Nossa, mas seu filho é tão seguro, seu filho tem essa característica, tem... Por quê? O que você... E aí você vê hoje essa terceirização da criação e o entendimento que você tem Muitas que ter... vezes para telas de celular, pro IA, computadores, pro IA hoje, pro IA, né? pro A grande IA. inteligência. Então, assim, Escola. e a gente ter a certeza, eu aprendi isso, que quem educa é o pai. Olha que precioso isso, você que está aí. Quem educa é o pai. Não adianta você dar o iPhone, não adianta você dar a roupa, a viagem para Disney. Vai pra Praia Grande, desce pro litoral com teu filho, vai lá no Play e bate a bola com ele, vai lá tomar um açaí, vai lá buscar teu filho na escola, vai lá pegar a tua filha, momento de qualidade com ele. Hoje eu faço uma coisa muito interessante com o Miguel tá trabalhando, o Miguel tem síndrome de Down, tá trabalhando agora, e eu pego ele eu faço questão de levar e de trazer no trabalho. E no final, toda sexta-feira a gente tem um combinado, a gente faz um happy hour. Que legal. Que isso? É um tempo de legal. bate-papo, Que é um delícia. tempo de comer, é um tempo de dar risada e de deixar ele falar. O mais importante é isso, você receber isso da criança também, que é uma isso. troca, né, Fernando? Ele não está preocupado, assim, na real, ele não quer saber do iPhone, do PlayStation, ele quer saber de você conversando ali, olho no olho. Aliás, eu lembro uma vez, eu fui num acampamento de jovens e eu cheguei depois lá, que eu fui levar uma palavra, tudo, e só que quando eu cheguei, eu vi no chão um marmanjo de cabelo branco, brincando na grama com o filho. Fantástico. Pastor Fabiano, eu vi você lá. Rolando na brincando, grama. rolando, É verdade isso, Fabiano? igual criança. Confirmado. E eu fiquei admirando aquilo como uma obra de Isso é assim, riqueza, o meu cara. coração ia se enchendo. Eu falei, Fantástico. meu Deus, que coisa maravilhosa. Fantástico. Conta pra gente essa preciosidade da presença do pai. Esse rola na Tempo de grama. qualidade, Esse rola na tremendo. grama. Eu queria até acrescentar um plus aí. Tempo de qualidade com equilíbrio. Tá. Que tempo de qualidade? Tempo de qualidade, se você quer ter sucesso em qualquer área da tua vida, você precisa dedicar tempo de qualidade para aquilo. E a gente olha, às vezes, na figura do pai, a gente fala assim, bom, tempo de qualidade para o meu filho talvez seja trabalhar muito, dar uma condição de vida melhor, né? E aí, você se dedica tanto ao seu trabalho que você tem o efeito colateral dele, é a ausência. Então, a importância de você equilibrar e saber como conduzir esse tempo de qualidade, ele é fundamental. E é importante também entender que não importa o carro, a marca do carro que você tem, né? O importante é quem está dentro do carro com você. É verdade. Né? Não importa o tamanho da casa que você tem, o importante é quem assenta à mesa com você. Isso aí. Perfeito. Isso é tempo de qualidade. É lógico que a gente quer sempre dar as melhores coisas para os nossos filhos, né? Isso, a gente não quer passar, que eles passem apuro, que às vezes a gente passou, mas ele não quer, às vezes, andar no carro importado. Ele, às vezes, criança quer andar no teu ombro. O cavalinho é o carro predileto dele. A melhor coisa, a gente quer dar o melhor, sendo que o melhor é a gente mesmo. É, né? na nossa ótica, o melhor para eles é completamente diferente. Então, esse tempo de qualidade é tremendo que você falou. Eu lembro também, todas as quintas-feiras era o dia de eu almoçar com a Thaís. Ela esperava ansiosamente por esse dia. Fantástico. A gente saía, era o dia do nosso almoço. E com o tempo, sentava e queria saber como estavam as coisas da escola, e queria saber como é que estava o coração dela. Então, ela já sabia, pai, quarta-feira, amanhã é o dia da gente almoçar junto. E olha, numa lanchonete. A gente Fantástico. sentava para comer. Não era igual no restaurante, era um lugar, mas ela já sabia. Tinha que ser naquela lanchonete, porque parecia que aquele lugar era um lugar especial. E isso, Vai se guardando memórias, né? e o Davi, Ganhou por exemplo, esses dias ele significado, falou para né? mim assim, esses dias. Ele falou assim, poxa pai, vamos na padaria tomar um suco laranja, comer um misto quente, como a gente sempre fez de delícia. sábado e domingo, porque a gente manhã cedo a gente acordava cedo, a gente sempre acordou muito cedo, minha esposa ficava até um pouquinho mais dormindo e tal, com a Tata, então ele sabia, pai, padaria, hora de tomar nosso suco. E esse tempo é marcante na vida deles. É mais do que só o assunto que você aborda. Tesouro. Você levanta ali um altar ali na presença do seu filho, porque ele fala, mexo, isso aqui. E isso reverbera, com certeza, vai reverberar na vida dos filhos deles também, esse tempo de qualidade também. E é importante a gente pensar também que vida corrida, rotina, a gente chega em casa cansado. Muitas vezes isso aconteceu. Eu chego em casa,
Aí a Letícia fala assim, papai, vem brincar comigo, eu tô exausto. Eu falo, eu vou brincar com ela. Eu vou brincar com ela, porque eu preciso brincar com ela. Então, ó, vai uma dica até prática. Para você, é Uma importante. dica prática. Eu fiz recentemente, eu deitei no chão, porque eu tava muito cansado. Deitei no chão e falei assim, filha, vamos brincar de montar pizza? Aí eu falei assim, pega os seus brinquedos, eu sou a massa da pizza e você vai colocando os brinquedos e montando a pizza. Isso Então, é uma dica, isso é um golpe. filho. então foi golpe. maravilhoso. Aí eu fiquei deitado, ela começou a colocar os brinquedos. Vou colocar o tomate, vou colocar isso. Então, eu tava cansado, fui descansando ali. E aí ela fazia até uma massagem, porque eu falava assim, tem que amassar a massa. Então eu já fazia a massa. Foi mão na massa. maravilhoso. Fantástico. Então você vê, só nesse comecinho aqui a gente tem. Muito legal. A gente teve dificuldades com o pai, e aí faz o quê? Você que está acompanhando aqui, você que está sentadinho aqui com a gente, acompanhando esse bate-papo, de repente você teve dificuldade com seu pai, qual que é o segundo passo? Encontrar pessoas, né, que nos ajudem, nos inspirem a ser pais, né, pais bíblicos. Para que no terceiro aí ponto a gente possa transbordar sobre os nossos filhos. Porque às vezes o pai, ele... E agora? O pastor Fabiano falou, o Reinaldo falou, eu tinha aquele momento, mas aí eu sento do lado do meu filho e eu não sei o que falar. Né? Não sei. Então, esse transbordar daquilo que é de Deus na sua vida é importante. Né, pastor? Uma coisa que eu... Só mais um detalhezinho aqui. Tempo de qualidade faz com que a gente consiga ler nos olhos dos nossos filhos quais são as necessidades dele. Muitas vezes o Davi chegava e falava assim, pai, tem reunião hoje? Eu falei, tem. Ele. Eu esperava que você assistisse o jogo de São Paulo comigo hoje. A gente olha, eu falei, bom, então você percebe que aquele momento, não é que ele quer o tempo todo, mas aquele momento é especial, é o momento que ele tem que ver você abrindo mão para estar com ele, sabe? Então foi até interessante que uma vez eu peguei e falei assim, é verdade, tem jogo, é importante o jogo de hoje. Então, falei, mas tudo bem, pai, então eu entendo que você tem que ir à sua reunião. Falei, peraí, vamos ver se ele resolve isso agora. Peguei o telefone na frente dele, liguei, falei, gente, posso remarcar essa reunião? Tem outro compromisso. Muito importante, né? E ele olhou, Maravilhoso. Não acreditou. uau! Peraí, isso é importante, entendeu? lógico. E uma outra situação de reunião que ele falou assim, pai, eu posso te ligar durante a reunião? Se você tem a reunião, como é que eu faço? Eu falei, pode me ligar. E quando ele me liga, eu atendo, e ele vê que no meio da reunião, ele tem que entender que ele é uma prioridade, que ele é mais importante. É lógico que a gente tem momentos e momentos, mas essa sensação que provoca neles de, eu sou importante, isso marca profundamente neles. Perfeito. Né? Poderosamente. Então, Maravilha. e isso, inclusive, essa presença, essa contínua presença no momento ali de descontração, de alegria, também nos dá autoridade, vejo, na hora da correção, ou seja, de impor limites, né? Porque, como pai, a gente tem que colocar o limite. A gente sai, passeia, brinca, se joga na grama, mas vai ter um momento ali que a gente tem que falar, opa, até aqui você tem que chegar. E não ficar discutindo com ele. Ele conseguiu olhar pra gente com essa autoridade que ele via da gente sorrindo, rolando na grama. Então, quando ele olha isso, esse momento de, filho, até aqui, ele fala, não, até aqui porque eu já vivi tanto com meu pai essas experiências que, se ele está dizendo aqui eu sinto paz. Por mais que eu queira avançar, e óbvio, né, a gente como seres humanos, a gente vai avançar, às vezes ele vai passar. Pastor Sidney, como é que você vê essa questão de a colocação, a imposição de limites aí? Olha, na minha casa, desculpa, na minha casa, como é uma casa com muita gente, você imagina uma casa com muita gente sem limite. Né, o que seria? O caos. Né, o caos completo ou uma festa de Natal constante. É um trânsito da Índia. É o trânsito da Índia. Exatamente. Você foi longe agora. Sem faixa de pedestre Deus. e sem as placas de sinalização. O limite é muito importante. Em casa, a gente tem regras bem claras, porque, de novo, né, é uma casa com muita gente e sempre foi. Eu lembro da casa da minha mãe. Eu falei, né, nós éramos em 6, mais a minha mãe nós éramos em 7, sempre morando em lugares pequenos. Então, tinha regra para tudo, tinha que ter. Né? E hoje, com as meninas, nós temos regra para tudo. Né? Em casa, tem limite para tudo. E esse limite, ele não é um limite pelo limite. Tem uma razão. Né? E a gente explica isso dentro de casa. Né? Por que as coisas precisam estar no lugar,
né? Por que que tem hora para tudo, precisa ter, né? Elas estão numa fase de estudo, né? Eu não falei a idade delas, mas a minha mais velha está com 16, eu tenho uma de 14 e uma de 13. Né? É o caos também, né? Total, que essa é uma fase onde você não precisa falar 10 vezes, você precisa falar 100 vezes, você precisa falar 1000 vezes. Então, o limite ele está colocado e ele é lembrado 1000 vezes, 100 vezes no dia. Né? E elas... A gente faz essa pergunta, quantas vezes eu tenho que falar? Você tem que falar tantas vezes até ela 70 entender. vezes 7. Exato. 70 vezes Até ela 7. entender, não tem Inculcar, jeito. né? Eu aprendi essa palavra Isso, na inculcar. Bíblia. Inculcar. Eu falava, o que era inculcar? Inculcar, eu tinha outra ideia do que era inculcar. Mas inculcar, botar Já tive na minhas cabeça. crises, Reinaldo. Eu falei, mas peraí, eu já falei 10 vezes. Não é possível. Né, comigo você só precisa falar uma vez, Reinaldo. Você tem que chegar que horas aqui pra gente gravar esse nosso papo aqui? Tal hora. Pronto, tá gravado. Você não precisa me lembrar. Filho não é assim, né? Filho não é assim. E isso eu vou aprendendo na loucura da vida. Então, E a gente tem que lembrar, muito importante, que o cérebro da criança não está amadurecido. Ainda não tá. Não Isso está aí. amadurecido. Então, a gente que tem o cérebro amadurecido, teoricamente, né, que vai até os 25 anos, a gente tem que saber lidar com isso. Tem que entender que, olha, tudo bem, o cérebro dele não está formado. O meu tá, entendeu? Vocês deram muitas dicas aí. Eu quero dar uma dica. Vou olhar aqui para você. Uma dica para você, pai. Não tenha medo de impor limites na sua casa. Primeiro, a casa é sua. A casa é sua. Ponha limites na sua casa. Né? Não fique com medo de não ser um pai legal. É melhor você ser um pai chato e você endireitar bem o caminho do seu filho do que você ser um pai muito legal e você ver o seu filho se perder na vida. E aí na vida eu vou colocar tudo. Eu vou colocar uma carreira, eu vou colocar a próxima família, a família deles, né? Então essa é uma fase nossa de colocar os limites sem medo, né? Precisa de limite para tudo. Total. Quem nunca viu uma cena de supermercado, uma criança girando igual um helicóptero no chão, esperneando porque ela quer levar o doce ou alguma coisa ali que não cabe no orçamento, enfim. Mas isso, o que é senão uma falta de limite? Então, qualquer pai ou qualquer mãe não tenha medo de impor um limite dentro de casa, com medo de ser castrador ou com alguma preocupação de ser, não, eu estou sendo chato, né? E eu quero ser amigo. O que é importante também dizer, deixar claro que não dá pra gente dizer assim, eu sou teu pai, não sou teu amigo. Eu acho que os dois têm que caminhar juntos, mas é da maneira como a gente olha pra Deus. Deus é o nosso pai, mas não é o nosso truta, né? Seu parça. Não é meu parça. Então eu temo ao Senhor, não tenho medo, né? Mas eu temo ao Senhor. Então é importante que você seja amigo, mas seja pai também. Eu vou além, Fernando. Eu diria que primeiro você tem que ser pai. Primeiro pai. A figura do pai. Eu sou seu pai. Vou ser seu amigo, mas eu sou seu pai. Outra coisa que eu queria dizer é o não. O não tem que ser exercido. Você que é pai, diga não, não tenha medo. O não é não. Lá em casa, minha filha agora, você vê, minha filha de 24, e a gente casou, e vem uns feedback assim, pai, mas você falava isso pra mim, pai. Eu falava isso pra você? Ele falava assim, pai, quando você dizia, pode, hoje não pode, não pode. E você falava isso pra mim, você lembra? Eu falava, não lembro, filha. Mas você vê, ficou lá, encucado. Então, pai, seja corajoso. Homem, seja corajoso. Diga não. A hora de dizer não é agora. É na educação dos teus filhos. E vou dizer mais. Filhos adultos, não. Limites. Filhos adultos. Não estou falando a gente no crescimento dele. Filhos adultos. Não. O limite é importante. Você tem que dar limite. Se você não der limite, a vida vai dar limite para ele. Você vai ter um adulto, Fernando, quando ele não tem limite em casa, nem na formação, isso resulta na vida dele agora, né? E aí você vai ter um jovem, né, ou um homem adulto, que ele não respeita o chefe, ele não respeita o professor, Respeita ninguém. ele vai respeitar a esposa? De maneira nenhuma. É a primeira que ele vai desrespeitar. Eles não aprendem a se frustrar. Fabiano. Esse é o grande problema. Eu falo isso em casa também, deixa frustrar, é bom. Deixa, porque o melhor momento de se frustrarem é
quando a gente está perto. Essa geração O melhor não tem momento deles frustração. tentarem e baterem, eu vou dizer assim, quando não tem limite, você põe limite. Você é responsável em colocar limites. Responsabilidade. E limite tem a ver com essa frustração que eles têm, mas que eles aprendam a lidar com a vida, que é o que você está falando, Sidney. Lidar com a vida. Ele vai aprender a ouvir o não do chefe dele. Vai ouvir o não do professor dele. Então, assim, ele não vai tentar tirar a própria vida porque aprendeu a ser mimado e aprendeu só a ouvir sim, um sim, um sim, um sim. Então, a gente Tudo realmente tem pode. que colocar esses limites. E limites, o limite é uma questão de necessidade. Eles pedem limite. A todo Não tempo. sabem disso, A não têm essa todo tempo. consciência, mas eles pedem limites. É né? necessário. A gente é Então, testado. É muito importante isso. E aí eu vejo também, tem um ponto aqui, por exemplo, a gente aqui que não teve dificuldade com os pais, às vezes tem algumas pessoas que elas crescem sem a paternidade, então elas crescem buscando essa aceitação. E aí às vezes elas têm dificuldade de dizer não para os filhos por causa que ela quer ser aceita de alguma forma. Tem aquele medo de ser, entre aspas, mas ele vai ficar chateado comigo. Vou perder meu amiguinho. Vou perder meu amiguinho. Meu brother. Não, você é pai. Você não vai perder seu filho dizendo isso. Pelo contrário, você vai criar nele a vontade, né, de ele querer te ouvir cada vez mais. Isso. E vai lá falar, poxa, mas quem é meu norte? É meu pai. Meu pai me disse não lá atrás. E a gente lembra, inclusive, de Hebreus no capítulo 12, que diz que Deus corrige o filho que ama. Então, por isso que é importante a gente entender Deus como pai, para a gente poder transbordar essa intimidade que nós temos como pais e filhos de Deus, no caso aqui, mais pais dos nossos filhos, ter essa intimidade com Deus como pai para entender e transbordar essa paternidade sobre os nossos filhos, porque senão a gente fica terceirizando. Não, deixa que a mãe cuida. Deixa que a mãe diga não. Deixa que a professora diga não. E aí a gente perde a O que às vezes autoridade. confunde um pouco, Fê, essa questão do limite é empatia. Por limites não quer dizer que você não tem empatia com a pessoa. Acho que é muito importante, quando você vai tratar o limite com o filho, mostrar para ele que você tem empatia, que você entende, que o Isso, desejo perfeito. dele, a vontade São dele, os você não porquês, vai... né? Você Fabiano, parar para ouvir o filho. Muitas vezes a gente, como pai, a gente erra muito nessa questão da interrupção. Isso. A gente vê alguma coisa errada, a gente se enerva e bate forte sem ao menos ouvir. E eles querem ser ouvidos. Ainda que eles tenham que obedecer, ouvir ou não, eles querem saber que o pai, a mãe escutou Isso. aquilo que eles estão sentindo, que tiveram empatia com aquilo que eles estão pensando. Então é importante falar, entendo você, compreendo você, mas não dá para ser assim. Eu tenho um exemplo, inclusive, nós estávamos na casa de um amigo e a Letícia estava brincando lá com a amiguinha dela, o Márcio, meu amigo Márcio, a Paulinha, e estava lá com a Laurinha. Ambas têm 4 anos de idade, estavam brincaram o dia inteiro. Aí, horário de ir embora. E aí a Letícia começou a chorar. Eu não quero ir embora. Eu falei, filha, mas ficamos já há muito tempo, não sei o quê, assim. Não, filha, chega, já deu, já entendi que você tá chateada, não, mas temos que ir embora, eles precisam dormir, amanhã é dia de acordar cedo, assim. Chorando. Aí entrou no carro chorando, deu tchau chorando, e fomos no carro e ela continuou chorando. Aí foi subindo. Eu e minha esposa, né? Aí a Fran, minha esposa, ela falou assim, tá difícil, né? Aí eu peguei e falei assim, quando eu tomei o ar pra dar o espírito falou assim, é igual Abraão tava lá, né, pra Descer a mão. na hora que tava descendo, um anjo segurou. Cena dramática. Cena dramática. Aí falou assim, empatia. Aí eu mudei o discurso, baixei a bola e falei, filha, você gosta de vir aqui na casa da Laurinha? Gosto. Eu também gosto muito. É tão divertido. É tão legal. Que pena que a gente tem que ir embora, né? A gente tem que fazer algumas coisas em casa, dormir, descansar, né? Eu gosto muito do tio Marcinho, da tia Paulinha. A gente vai voltar mais aqui. Dela, ai, que bom, não sei o quê. Mas você gosta... Aí eu fui ali sentindo a dor dela. Cara, foi instantâneo. Ela parou de chorar na hora. Porque ela viu, meu pai tá entendendo o que eu tô sentindo. Ela não, o cérebro dela não tá formado para dizer, puxa, eu queria ter mais, mas tudo bem, eu vou ter amanhã, ou em algum momento. Ela não tem Não essa... espere isso. Não existe Não isso. espere isso. Então, quando eu me compungi, eu tive ali essa empatia com ela, ela cessou e começou a cantar. Começou a cantar musiquinha e tal, e ficou super bem. Então, como é importante
antes da gente impor algo, a gente tentar discernir o coração da criança, né? Você me fez lembrar também uma experiência parecida com essa. A Débora, do meio, quando ela era pequena, ela tem uma agenda muito agitada, né, por conta da igreja. E aí a gente sai muito, visita muito, vida de pastor. E aí a gente sempre volta tarde para casa. E elas sempre nos acompanharam. Qual era o problema da Débora? A Débora dormia no carro, ela dormia. Para tirar ela do carro quando chegava em casa, era um show. Um show, por quê? Ela estava dormindo, né? E ela esbravejava, gritava e não queria sair do carro. Vou te deixar dormindo aí. Minha vontade era. Minha vontade era. Aí um dia a Berenice percebeu, né, que isso me irritava demais, né? Isso vai irritando a gente. E aí ela falou assim, ela só quer dormir. Ela está fazendo esse show porque ela quer dormir. É a sacada, né? Então, aí a Berenice teve esse insight que você teve aí. E aí ela me fez pensar, e eu falei, é verdade, eu também quero dormir. Só que eu preciso dirigir, né? Mas é a minha fase é essa. Mas aí a fase da Débora com 3, 4 anos, senão ela só queria dormir. Então, a birra e o choro, o escândalo que ela fazia, lógico, é próprio da idade, mas ela só queria dormir. Né? Então, aí essa conversa, né, entre a Berenice, a minha esposa e eu, aí ela me acalmou. Entendi. Aí todas as vezes que a gente descia do carro, eu tinha que ter uma dose extra, bem extra, né, um plus aí, né, para tirar a Débora do carro. Eu sabia que ela continuou fazendo isso, mas aí quem que mudou? Eu mudei. Você acalmou. Porque aí eu entendi. Então aquilo já não me fazia mais mal. Me fazia mal porque eu tinha que pegar lá força. Eu não entendi. Eu falava, tem que acordar, vai ficar dentro do carro. Eu falei, calma, ela só quer dormir. Essa hora a esposa faz a diferença. Então aí, não foi cura pra Débora, foi cura pra mim. Isso é muito bom, é dica. Mulher tem uma sensibilidade dica de ouro, pra essas ouça a coisas esposa. Homem tem que ouvir a esposa, porque Isso aí. é interessante você dar uma... Eu lembro que a Thaís era pequena, a gente carrega muita coisa dentro da gente, que a gente coloca os limites e põe umas coisas que você fala, faz o menor sentido. Eu lembro que uma vez eu fui numa loja, que eu acho que você deve ter passado por isso, quem passou situação difícil sabe o que eu tô falando. A Thaís queria comprar um tênis, precisava de um tênis e tal, então ela queria muito um tênis de aniversário. A gente foi uma semana antes que eu tinha recebido, a gente foi comprar esse tênis com ela. E aí, comprou, escolheu, né, pagamos bem apertado ali, mas falei, não, vou dar esse presente pra ela e tal. Na hora de sair da loja, o que ela queria? Sair com o tênis no pé. Opa! E a primeira imagem que veio pra mim falou assim, não, isso aqui é pra você usar na festa do seu aniversário. Não se Cara, sai da loja com tênis no pé, né? Isso aí. Então, porque a gente carrega, né? Peraí. A Sandra falou assim, Fabiano, você alguma vez já comprou um tênis e você sair com ele da loja? Falei, muitas vezes. Deixa a menina. Você ouviu essa frase assim, isso é pra usar nos dias de festa. Hoje é Falei, festa. Falou, por que você não pode fazer diferente com ela, fazer aquilo que você não teve? Na mesma hora quebrou o paradigma ali. Joga a Não, caixa ele fora. falou, e a alegria dela sair com o tênis da Fantástico, loja. fantástico. É aquela, então, a gente vê que a gente precisa ter muito cuidado com às vezes, as nossas marcas que a gente carrega ao longo do tempo. dúvida. Que os limites começam a ficar pesados demais também. Né? A gente tem que ter essa sensibilidade, esse discernimento. Esse pra equilíbrio, saber. né? É, Fabiano? porque você não tem a questão de empatia, quando você tem essa. Quando você é uma pessoa presente, carinhosa, a interpretação do não para eles, no momento é ruim. Mas eles vão digerindo aquilo e falam, puxa, ele me ama. Eles Exato. sabem, eles Apesar sentem de que tem amor tudo, por trás. ele esteve comigo, brincou Isso. comigo. Aquela vez lá, ele abriu mão da reunião para ficar comigo. Agora ele tá me dizendo, não, tudo bem, tá ruim, mas ele me ama. Isso é uma No pacote, o amor ganha. Isso né? vira uma tatuagem e a tatuagem não sai mais. E vai ser lembrada também. ali. Isso É é uma boa importantíssimo. É importantíssimo. E até porque, de repente, vira uma disputa entre pai e filho, e aí essa disputa é zero saudável, né? Perigosa. Senão vira um pai adultescente. Perigoso, Vira adulto, mas um adolescente, né, pastor? Ele fica disputando força com o filho. Ele não tem autoridade. Ele fica disputando espaço. Isso é muito ruim, porque o filho ele não tem esse entendimento, mas ele sente que ele tem espaço em cima disso. Ele manipula. Ele controla, manipula. Fica medindo força com o filho. Então o pai não é para ficar gritando. Acho que a postura do pai é sempre uma postura de autoridade, de calma. Ele tem que manter a calma na situação. Seu filho está
alterado, e como eu disse, é importante ter empatia nessa hora, mas é colocar a mão no ombro dele e falou, eu te entendo, mas não é necessário que fale desse tom de voz. Acho que é importante. Quando você se impõe com a autoridade, você consegue fazer com que ele encontre o espaço dele dentro do lugar dele. Até porque se ele vê você levantando a voz ou esbravejando, ele fala, ah, entendi. Então, em momentos de crise, é assim que eu tenho que agir. Isso. Infelizmente, tem uns dados aí, que eu estava vendo, inclusive, a respeito, nos Estados Unidos veio a adolescência, ela vai até os 19 anos, por isso tem lá o teen, né? A 19 termina ali, né? Então, assim, hoje os estudos estão mostrando que os adolescentes dos Estados Unidos, reverberando isso para o resto do mundo, estão chegando aos 30 anos da adolescência. Isso é muito grave. Gravíssimo. Então, você não consegue formar, você não consegue entender a autoridade, conforme definir seus papéis, se você não aprende o teu lado e a sua posição em relação àquele que você está exercendo a autoridade. Então, os filhos ficam confusos com a casa de ninguém. Não tem, né, não tem como botar limites, não tem como nada, porque quem manda na casa não é o pai. Né? A gente está tranquilo aqui, né? Tá conversando numa boa, falando de filhos e tudo. Agora, posso dizer a você, meu amigo, que não é fácil, não. É muito difícil. E a gente quer dizer mais uma coisa, que a gente não vai acertar sempre. A gente não é perfeito, né? Se você tiver aí um acerto de 50% para mais, para menos, pô, você é um herói. Mas na realidade, é uma construção, né? A construção é entre pai e filho, filho e pai. A gente aprende muito. O que eu aprendi com os meus filhos, o que eu aprendi com o Miguel nessa nova fase, lá em casa eu costumo dizer que a gente tem filho de 7 em 7 anos, né? Então a diferença é grande, né? Elástica aí. A minha não. Então, agora, você não é diferente. Então, quer dizer, na realidade, é outro tipo de... Você cria um filho, depois de 7 anos, outros, já mudou muita coisa, né? Mudou sua cabeça, mudou você, mudou o mundo. Então, assim, cada filho foi um ganho impressionante. O Miguel, então, que trouxe pra gente, foi, assim, maravilhoso. Foi uma redescoberta. E eu digo uma coisa, filho salva. Filho salva, deixa você melhor. Eu dou graças a Deus porque eu tenho meus filhos. Porque se eu não tivesse meus filhos, quem sabe o que seria de mim, né? Eu estou dizendo aqui para vocês, aqui como maridos, nossas esposas, nossa, o que seria de mim se não tivesse minha família? Talvez nem estaria aqui. Verdade. Posso dizer a vocês com o meu trajeto de vida, talvez eu não tenha... Então, assim, quando meus filhos nasceram, eu me transformei de uma maneira, porque quando você não tem filho, você... Não estou dizendo que, né, cada um tem uma forma de ver a vida, mas assim, com filho é muito melhor. Quando algum amigo meu tem o primeiro filho, eu sempre falo assim, bem-vindo aos melhores dias da sua vida. Eu também falo isso. Agora começou. Amigo. E não é num ponto de vista irônico. Tudo. Não, é real. Que fantástico. é muito Eu costumo dizer assim, ó, bem-vindo à vida selvagem. Ótimo. Bem-vindo à vida selvagem. Ótimo, Você falou das fases, Reinaldo, e eu comentei isso com vocês num off nosso aqui, das fases, né? Então, as meninas elas estão crescendo, né? E a gente teve uma fase da infância, primeira e segunda infância, e a gente respirou fundo, eu e a Berenice, né? A primeira e segunda infância, as meninas ficaram com ela, porque eu estava trabalhando e ela cuidou das meninas, as meninas foram nascendo uma em cima da outra, né? Foram amontoando criança em casa. E aí a Berenice ficou em casa. Então, ela ficou com as meninas e não trabalhou fora. Né? E eu trabalhei fora. E aí, quando chegou a adolescência, a gente inverteu esse papel. A Berenice voltou a trabalhar. Fantástico. E aí, toda a questão de levar e buscar na escola, aí ficou para mim. Aí nós pensamos assim, nós vencemos a primeira fase, ufa, salvamos, estão aí, estão estudando, enfim, estão recebendo aí os insights, né, a nossa presença, tudo. Agora a adolescência vai ser mais tranquila aí, não. Cara, é como se zerasse a fase e você começa os outros desafios. Tudo, e aí eu vou fazer coro contigo aqui. Não tem romantismo na criação de filhos. Não há romantismo. Há muita realidade, né? E nós vivemos num mundo cruel. Então há muita realidade e há um mundo cruel. Agora, essa fase também, isso é bíblico. Porque qual é o ensinamento, Fernando, de Provérbios, né? Ensina
a criança. Então, esse ensino continua ensinando. Eu ensinei na fase da infância, eu vou precisar continuar ensinando aqui, porque o que a gente queria, assim, se eu fiz bem a primeira fase, Fernando, né, cuidei bem delas, a adolescência vai ser suave, cuidei bem delas, né? Então agora já é suficiente, né? Acumulou ali um conhecimento, vai ir até os 18 e agora tem que ir até os 30. Fiquei preocupado, Fabio. Um adolescente de 30 vai Não ficar é complicado. apontar o caminho que você falou em Provérbios, é andar lado a lado. Né? É diferente. Todas as fases. É Você lado a também lado. falou do filho adulto. Adulto. Que a gente continua. No seu caso, no caso aqui dele, tem uma filha casada, né? Então, você também. Duas. Fabiano também tem. Eu espero que demore bastante as minhas. Né? Também. Não é a Passa vontade, rápido. não é a vontade delas, é a minha, Não mas se preocupe que a sua vontade não é a delas. não é. Pois é. A nossa vontade é sempre Vão diferente. continuar cuidando, então vai continuar ensinando. E então esse papel aí, isso precisa ser feito, né, com muita responsabilidade, para que a gente não se torne aí um pai relapso ou adolescente, né, os termos que a gente está usando aí. E esse ponto que o pastor Fabiano trouxe é extremamente importante. Você vê adultos de 30 anos sendo adolescentes. A gente vive realmente num mundo onde a paternidade ela está sendo tratada de forma qualquer. Chamado de masculinidade tóxica. E é bem verdade que tem pontos que realmente você... tem pais que, justamente por não terem um pai em casa, eles são muito duros na criação. Então, não sabe nadar? Tem até um filme antigo, o menininho... não sei nadar. Ele pega a criança e joga na água para aprender. Então, Se vira. né? Se vira, é assim que aprende a nadar, né? Não é bem por aí. Isso é no reino animal, né? Então, só que a gente não pode puxar para nenhum dos dois extremos, Equilíbrio. a gente vê que a cultura hoje, o mundo, como o pastor Sidney falou, a gente vive num mundo cruel, que está se deteriorando. Então a gente vê, por exemplo, eu tenho certeza que você conhece os Simpsons, o Homer. Que tipo de pai ele é? É esse modelo de pai que a cultura coloca nas casas. E eu estou citando aqui os Simpsons, mas tem Family Guy e tem outras centenas de filmes, livros e situações onde colocam o pai como o meio bobão, Não é só sem filme, autoridade. não é só filme, não. Dentro de casa, a mulher mesmo. A mulher fala, não, seu pai é um banana, seu pai não faz, eu vou fazer, pula na frente, né? Tá fora da cadeira. Pô, você vê exemplos aí na rua, né? Então, assim, tá muito difícil. Tá muito difícil mesmo. É preocupante o negócio, é preocupante. Se a gente não tomar conta como pais, eles vão ser adotados por alguém. Exatamente, pela mídia. Pela mídia, Alguém vai pelo pegar ele. diabo, por O qualquer... diabo adota. Né? Quanto antes, Pelo melhor amigo que é o, né? Que não é melhor amigo, mas está ali, né? Tá disponível, né? Pelo traficante, enfim. Ele vai ser... Se você não tomar sua posição de homem, de pai na casa, tenha essa certeza. Não tô te botando medo, mas tô te alertando, amigo. É isso. Então é muito importante a gente se atentar a isso e ver como a cultura em si ela está girando em torno de enfraquecimento dessa paternidade e voltando aqui no nosso início do papo, se a gente já não teve pai, não sabe ser pai, então você vê o acúmulo de dificuldades que a paternidade hoje em dia vai tendo. Então gera filhos fracos e esses filhos adultos de 30 anos, sendo adolescentes, que tipo de pai vai ser? é importante o pai se reciclar o tempo todo, porque É verdade. O Cid estava falando, é fundamental essas fases, porque uma das grandes problemas que tem é a falha de comunicação, né? Onde o transmissor e o receptor não... Né? Geralmente, quando um transmissor envia uma mensagem para o receptor, ele não entende, a culpa não é do receptor, é do transmissor, né? E a gente vê que o grande problema, às vezes, não é o conteúdo, mas é a forma, né? Então, a gente está lá, a gente está entendendo ao longo do caminho que precisa ter valores judaicos cristãos, precisa ensinar de acordo com a palavra, ou seja, a gente tem conteúdo, mas muitas vezes a forma não acessa o coração do filho. Caso fora, às vezes no condomínio, na escola, o amigo tem muito mais acesso ao coração, só que o conteúdo é mortal. Então,
quem acessa o coração não consegue colocar o conteúdo. E a gente precisa entender que cada fase, seja da criança, do adolescente, do jovem, tem uma linguagem diferente. Né? Não só a linguagem da própria fase, da maturidade deles, mas dentro do contexto social também. Aliás, né? desculpa te interromper, mas só para você que está sentadinho aqui na cadeira, aqui conversando com a gente, o pastor Fabiano, ele tem anos de estrada com cuidado com jovens e agora também com pais, né? Ensinando os pais a como acessar o coração dos filhos. Até a própria palavra diz, né? De converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Então, às vezes, você perde essa sintonia e você usa de estratégias antigas, ultrapassadas, ou que você mesmo desenvolveu que, infelizmente, não alcança o coração do filho, né? E são ciclos, né? A gente que acompanha não só a questão dos filhos, mas os filhos espirituais, a gente percebe que são ciclos. Então, hoje, eu acompanho filhos de crianças que a gente teve esse tempo de qualidade com eles para que eles pudessem se desenvolver. E no olhar de quem não está próximo, sempre o adolescente é um problema, a criança é um problema, né? Sempre, né? Fase difícil. Mas a gente esquece que é cíclico. Então, o adolescente cresce, você investe tempo nele, ele amadurece, você consegue segurar ele até onde ele consegue criar um grau de maturidade que ele consegue caminhar sozinho, mas aí começa tudo de novo. Então, o ciclo continua, como o Sidão falou dos filhos ali, né? Sidão, parece que começa. Né, Então, 3 linguagens diferentes ao mesmo tempo, né? Você sobe uma montanha quando acha que você tá no topo. Aí Não, você ele vê, tá no tem meio, outra. ele tem que estar em cima e tem que estar embaixo também, porque a linguagem dele é completamente, né? Tem outro lá atrás. Eu vou te contar uma coisa, né? Pera aí. Mas esses são os desafios. Então, qualquer pai hoje, que seja um pai responsável, precisa entender isso, né? Ou não vai alcançar, não vai chegar no coração deles. E é o que a gente quer, o nosso desejo, né? Qual é o pai que não quer que seu filho viva bem? Se não, com o que você ensinou. Mas isso, você precisa acessar o coração. E aí, diante de tantas dificuldades, de tantas desafios que a gente tem, às vezes a gente tem essa pergunta, pastor. Onde foi que eu errei? Você já fez essa pergunta? De gabinete que eu acho que mais chega lá. Os pais sentam lá na tua mesa e falam, onde foi que eu errei, pastor? O que você responde para esse pessoal? Carregado de culpa, né? Geralmente é carregado de culpa, né? Porque existe uma diferença entre a vacina e a UTI, né? Quando a gente entende nosso papel e a gente consegue interferir quanto antes, porque o diabo ele quer quanto mais rápido, quanto mais novo, melhor. O resultado lá para ele é maior. Então, muitas vezes a gente tem que quebrar alguns tabus assim para poder falar abertamente para os nossos filhos, né? A gente até falou um pouco sobre a questão da sexualidade, a importância do papel do homem na sexualidade dos filhos. Eu tenho um menino e uma menina. E eu percebi que a figura do pai para o menino é a figura do protetor, do provedor, daquele que alimenta as emoções, né? Supre o lado emocional. Quando você consegue, pelo menos com um pouco de excelência, preencher esse espaço, o menino olha para você e fala assim, bom, esse é o meu herói. Eu quero ter. Ele vê o menino vê o pai como um herói. E ele quer replicar o pai, né? Ele quer fazer as mesmas coisas que o pai faz. A menina é diferente. A menina olha como o pai como um príncipe. Então, ela cala assim, se eu tiver um namorado, eu quero que seja que nem meu pai. Exatamente. Entendeu? Então, a figura paterna nessa área é para formar e para consolidar a parte, né, da menina também é fundamental. A mãe pode falar para a menina assim, você é linda, nota 5. Se o pai fala, você é linda, nota 10. Então, eu já falo bastante pra minha filha, tem 4 anos. Você é linda, maravilhosa. Porque quando vier um barbado, ele fala assim, nossa, como você é linda. Eu falo assim, eu sei, meu pai já me falou várias vezes isso aí já. Mas toda vez que a pessoa entrava no meu gabinete e falava assim, onde que foi que eu errei? A sensação era uma carga de culpa. Tipo assim, eu não dei a vacina, agora eu tô com o filho na UTI. Né? E na verdade, a primeira coisa que, agora eu vou falar também pra cá, a primeira coisa que tem que fazer é tirar essa sensação de culpa. A culpa não resolve, a culpa não muda, não transforma. Vale pensar que, por exemplo, Adão, ele conversava com Deus todo dia na virada do dia. E resolveu fazer o que ele queria. Né? Ele desobedeceu. E a culpa era de Deus? A culpa não foi de Deus.
há momentos que, por mais que a gente possa coloque limites, por mais que a gente ensine, por mais que a gente explique, há um livre-arbítrio, há um momento de decisão da própria pessoa. Né? Então, essa culpa tem que ser removida do coração dos pais. E tem que ser trocado por responsabilidade, porque responsabilidade, sim. Ainda há tempo de correr atrás. Ainda há tempo de... A gente tem tantos recursos, a gente está falando aqui, a gente tem cursos que ensinam pais. Fantástico. A gente tem uma escola cristã que ajuda a formar e ter aliança com os pais e com a família e com a igreja. Que a igreja cumpre esse papel, a gente também falou nisso. Essa tríplice aliança, igreja, família, escola, ela é fundamental para poder fechar todos esses espaços assim e trazer esses valores, esses princípios judaicos cristãos que é aquilo que a gente acredita dentro de uma família, que está sendo deteriorada. Então não existe família perfeita, existe família cristã, que sabe perdoar, sabe andar a segunda milha, sabe ter resiliência. A gente não está buscando uma família perfeita, a gente está buscando uma família onde que Cristo seja o centro dela. Fantástico. Né? E quando a gente coloca Deus no centro, a gente começa a entender, Deus vai dando esses caminhos para a gente, que cada um de um jeito, né, como foi falado aqui, e Deus vai convergindo para aquilo que ele tem como propósito. Então, o grande desafio não é se encher de culpa, o grande desafio é falar, como eu posso buscar conhecimento, que aliás esse podcast é uma ferramenta que a gente está tentando trazer para você poder, em vez de tropeçar em cadarço, né? Porque ninguém tropeça em montanha, geralmente nós tropeça em coisas pequenininhas. Então a gente quer mostrar que a gente também está nesse desafio, né? Com certeza. Fazemos A parte. gente está apanhando todo dia também, quer aprender, ninguém nasce pai, a gente está aprendendo também. Isso. Mas a gente quer desafiar e motivar para que você possa buscar esses recursos. Eles estão ao seu alcance. Tem lugares muito bons, cursos, treinamentos. Você vai para a tua igreja, você vai ver ela que tem curso de filhos. Você tem a palavra de Deus. Você tem relacionamento com pessoas que podem ajudar você a construir isso. Né? Tempos de devocionais com os nossos filhos. Eu quero só dar o último testemunho, eu vou parar por aqui. E na pandemia, foi algo sobrenatural na minha casa, porque apesar de tudo que estava acontecendo, eu chamei o Davi para ler a Bíblia junto comigo todos os dias no café da manhã. Falei, Davi, você está dando café da manhã, a gente sempre é o primeiro a acordar, vamos ler a Bíblia, um pouco da Bíblia junto. E foi assim, não pensei em ler a Bíblia inteira, eu pensei em ler com ele junto, ter um tempo de qualidade com ele ali, lendo a Bíblia. E ali a gente sentou, a gente começou a ler, começamos em Mateus. Aí foi Mateus, Marcos, a pandemia continuou, a gente continuou também. E era engraçado que toda vez que eu descia para tomar café, o Davi já descia com a Bíblia na mão. Era automático, era automático. Pai, nós paramos em tal versículo. Tal. Então a gente continuou. A gente acabou a pandemia, a gente tinha acabado o Novo Testamento, fomos para o Antigo e a gente leu a Bíblia inteira junto. Inteira. E isso foi impactante, porque no dia que a gente leu esse último texto, converteu o coração dos pais aos filhos, dos filhos ao pai, que foi o último texto que a gente leu junto, ele chorou na mesa. Uau. Ele chorou na mesa. Precioso. Ele falou assim, pai, a gente leu a Bíblia inteira junto. Então, isso foi muito marcante para nós ali. Então, assim, foi uma ferramenta que Deus deu, uma oportunidade, uma janela de oportunidade que foi gerada naquele momento, que a gente aproveitou para usar. Então, tire a culpa do seu coração e coloque o entendimento de correr atrás, de ter responsabilidade, porque Deus, ele capacita, ele respalda, ele dá toda a condição para que você seja um pai que possa abençoar a sua casa, a sua família, os seus filhos. Amém. O Ministério de Formação Acadêmica, ele sentiu esse chamado de Deus, desse cuidado. Nós já tivemos um programa que está incrível, você pode acompanhar aí. Esse aqui é o nosso, talvez posso dizer, o nosso primeiro, né? Não sei, vamos ver aí, depende de você aí também. Né? Nosso primeiro programa a respeito de paternidade, espero que a gente tenha mais, porque tem muito, mas muitas. A gente não pegou nem a beiradinha de tantas coisas, dificuldades, é muito vasto. Então, a gente vai encerrando aqui, porque, bom, já falamos bastante a respeito, mas a gente pretende falar mais a respeito disso. E então, para despedir, queria que cada um aqui, a gente pudesse dar uma palavra para o pai que está sentadinho aqui com a gente desde o começo, uma palavra de inspiração, de bênção aí. Rinaldo. Bom, eu quero encorajar você, pai. Quero encorajar você, varão da sua casa, né? Você, profeta da sua casa, que tome sua posição, né? Que encabece a educação dos seus filhos
porque isso é ordem de Deus. Você não é escola, não é terceirizar, não é babá, não é amiguinho, pai do amigo, é você que tem essa responsabilidade. Então eu convido você, com muita tranquilidade, dizer que você não vai arrancar pedaço, você vai se surpreender com toda a resposta que você vai ter dos seus filhos, porque eles respondem muito rápido quando você se posiciona, né? Então, eu quero convidar vocês a fazer esse convite aí maravilhoso, né? Dizer a vocês, segundo o que o Fabiano falou, larga a culpa, deixa a culpa para lá, a gente erra, pai erra mesmo, né? Mas acerta também e a gente aprende com nossos erros e os nossos acertos para honrar, né, o que Deus nos deu, o que Deus nos confiou, né, que são os nossos filhos. É isso aí, pessoal. Benção. Eu continuo aqui no que o Reinaldo está falando e vou falar também, não só para os pais, mas também para mulheres que educam, as mães solo, que também têm essa responsabilidade. E eu fico com o Fabiano, porque se a gente fizer tudo certo, ainda pode dar errado. Agora você imagina se você for relapso com essa educação. Então, seja responsável. Acho que essa é uma boa palavra. E a segunda coisa é, além da responsabilidade, Deus, ele é primordial nessa educação. Deus é primordial porque se você não teve na sua família de origem, né, todos os exemplos possíveis, você tem isso em Deus. Né, se você não teve, ou você não tem equilíbrio total na sua vida hoje, uma condição humana, né, de poder ensinar o seu filho, em Deus você tem isso. Então, eu deixaria, não é uma dica, mas quem sabe se você se aproximar mais de Deus, né, a educação do seu filho vai ser muito melhor, né, porque nele estão todas as coisas. Amém. Então, seja você pai, seja você uma mãe solo, uma educadora, alguém que tenha o desafio, como a minha mãe, vou fazer uma homenagem aqui para ela também, que precisou educar os filhos sem a presença do pai, e fez o que pôde, né, e por isso, muito do que eu sou hoje também devo à minha mãe, e ela também, uma pessoa muito temente a Deus, conseguiu, da maneira dela, educar os filhos como ela pôde. Mas se você tem essa condição, responsabilidade e presença de Deus na sua vida. Amém. Bom, eu gostaria de dar 3 dicas práticas aqui, que para mim foram fundamentais para eu tentar ser um pouquinho melhor. Espero que amanhã seja melhor que hoje. Eu não tenho pretensão nenhuma de ter uma fórmula mágica para você, né? É um desafio. Mas primeira dica seria: seja seletivo nos seus relacionamentos, teu e dos seus filhos. Ande e mostrem para eles a importância de andar com pessoas que tenham valores, que amam a Deus, que querem estar com Deus. Relacionamentos interpessoais interferem diretamente. Relacionamentos tóxicos podem comprometer aquilo que é a criação e o propósito de Deus para a vida dos seus filhos. Segundo tenha tempo de qualidade com a sua esposa e com os seus filhos, dentro da sua própria casa. Saiam, viajem, sentem para estar juntos, conversando. A mesa, o momento da mesa é fundamental. Tenha esse tempo de qualidade com a sua casa, olho no olho. Ouça mais do que fale com seus filhos, com a sua esposa. É importante colocar isso também, porque eles observam muito o relacionamento entre vocês como referência. E o terceiro tempo de qualidade com o próprio Deus. Tenha tempo de qualidade, oração, jejue pelos seus filhos, orem por eles. Tenha um tempo de leitura da palavra, para que você possa ter o que dá para a vida deles. Então relacionamentos interpessoais, relacionamento familiar e relacionamento vertical, que é com Deus, que é o que sustenta tudo isso. Que Deus seja o centro, que seja o centro da tua casa. Coloque ele em primeiro lugar, porque a partir dele, ele vai te dar todas as condições, todas as estratégias, e o Espírito Santo conhece o coração de cada um, e ele vai te dar esse discernimento para você fazer o melhor que a sua casa precisa. Bom, eu vim aqui de uma família
meio devastada. O meu bisavô casou com minha bisavó, se separaram, meu bisavô abandonou meu avô. Meu avô casou com minha avó, se separaram, meu avô abandonou meu pai. Meu pai casou com minha mãe, se separaram e meu pai me abandonou. Quem é o próximo da lista? Não olha para mim não, porque foi para isso que foi manifesto o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, que você seja inspirado pelo Espírito de Deus. Aqui, nós falamos aqui, eu quero reforçar mais uma vez isso. Seja cheio de Deus, reconheça Ele como seu Pai, viva Ele como seu Pai, sinta, veja, tenha a certeza de que Ele olha para você como filhinho amado. E esse transbordar, você vai ser tão cheio que esse transbordar vai cair na sua paternidade, na sua família, você como sacerdote do seu lar, conduzindo essa casa da maneira como o Senhor quer. E que as pessoas vejam a palavra de Deus sendo refletida através de como você cuida da sua esposa, como você cuida dos seus filhos, e que o lar de vocês seja cheio da presença de Deus. Vamos ter mais momentos como esse, vamos conversar muito a respeito do assunto. E então se prepare que vai ter mais assunto aí para falar sobre paternidade. Esse aqui fica por aqui, mas a gente se vê muito em breve. Deus abençoe muito cada um de vocês e a gente se vê.